NEPED está aqui em Guimarães, Portugal, para entrevistar os pesquisadores do CEGOT, da Universidade do Minho. Bom, nós estamos aqui com o professor Antônio Bento Gonçalves, com o professor Antônio Vieira, professores do Departamento de Geografia da Universidade do Minho. É uma grande satisfação estar com vocês aqui. Eu gostaria de ouvir os professores em relação, em primeiro lugar, à sua formação. Qual foi a sua instituição de origem, a sua área específica de pesquisa no âmbito da geografia? Professor Antônio Bento Gonçalves. Antes de mais, é para nós um enorme gosto receber os colegas da Universidade de São Carlos, do Brasil, que sejam muito bem-vindos e que tenham uma ótima estadia em Portugal. Em relação à formação, eu sou licenciado e mestre pela Universidade de Coimbra em Geografia, portanto licenciado em Geografia e mestre em Geografia Física, e depois já doutorado aqui pela Universidade do Minho em Geografia Física e Estudos Ambientais. Tenho-me dedicado desde 1989 à questão dos riscos, sobretudo riscos naturais, e muito nos últimos anos, muito à relação dos incêndios florestais com os solos, a questão da degradação dos solos, da erosão dos solos, na sequência de incêndios florestais. Na área dos incêndios florestais temos tido muito cuidado a procurar causas e consequências desses incêndios florestais. E são esses os grandes tópicos que temos abordado, logicamente sempre no enquadramento da geografia física como um todo, na geografia como um todo ainda maior, e nas ciências sociais e nas ciências da Terra, onde estamos perfeitamente nessa interface. Professor Antônio? Gostaria, em primeiro lugar, de dar as boas-vindas a Portugal e aqui à Universidade do Minho. E relativamente à minha formação, portanto, eu fiz todo o meu percurso académico na Universidade de Coimbra, licenciei-me em Geografia com especialização em Estudos Ambientais e o meu mestrado foi em Geografia Física e Estudos Ambientais. No doutoramento, também continuei na Geografia, especializei-me essencialmente na parte da geomorfologia. O trabalho que depois desenvolvi e que tenho desenvolvido também com o professor Bento Gonçalves tem sido no sentido de analisar as questões da erosão dos solos, a associação com os incêndios florestais e as causas que trazem então para a degradação dos solos, nas várias perspectivas. E também uma área que me é muito cara é a aplicação de sistemas de informação geográfica na análise das problemáticas espaciais e, logicamente, associando às questões da erosão dos solos e as questões de incêndios florestais. Tentar utilizar essas ferramentas para compreender como é que os fenómenos ocorrem, quais as suas consequências e tentar auxiliar, portanto, essa compreensão com estas novas ferramentas, estas novas tecnologias. Muito obrigado por esse esclarecimento inicial. Eu gostaria de maneira sintética, ouvir dos senhores um pouco a interpretação que a geografia possa dar para este evento chamado incêndios florestais. Do que se trata? Qual a importância desses eventos aqui em Portugal? Em relação aos incêndios florestais e esse projeto em particular, das grandes preocupações da União Europeia neste momento é a questão das alterações climáticas. Este projeto foi um projeto para o sudoeste da Europa, portanto o sul da França, Espanha e Portugal, em que tentamos com esse projeto ver se realmente se verificarem determinados cenários, determinadas alterações climáticas, que efeitos é que isso vão produzir aos mais diferentes níveis, para a pesca, para a habitação, para a agricultura, para os incêndios florestais. Como éramos vários parceiros, 2 em França, 7 em Espanha e 1 em Portugal, por razões óbvias ficámos com os incêndios florestais porque Portugal infelizmente é conhecido pelos seus problemas em termos de incêndios florestais. Realmente em Portugal os incêndios florestais não são só um fenómeno natural. Aliás, nós nas nossas aulas tentamos incutir essa realidade aos alunos, explicando que é um risco misto.
tem uma componente natural, óbvia, o clima é fundamental para explicar, mas tem uma componente humana imprescindível. Não é possível explicar os incêndios florestais em Portugal sem perceber o ordenamento ou desordenamento do território, sem perceber a dinâmica populacional ao longo das últimas décadas. Portanto, não é possível compreender como um risco natural ou como um risco humano, e daí lhe chamarmos um risco misto, porque tem as duas componentes muito vincadas. Em Portugal é inquestionavelmente o principal risco que temos, apesar de termos o risco de cheia e os riscos geomorfológicos também com alguma gravidade, ou nos Açores o risco sísmico e o risco vulcânico, mas em Portugal continental o risco de incêndio é o principal risco em Portugal, que tem vertentes interessantíssimas, porque se por um lado temos este clima de características mediterrâneas, que conjuga a época seca com a época quente, e portanto temos situações perfeitas para ter incêndios florestais, temos uma vegetação também que arde muito facilmente. Boa parte da nossa floresta são o eucalipto, portanto o Eucalyptus globus, e o pinheiro marítimo, o Pinus pipinaster, portanto que é muito fácil de arder. E depois temos toda uma série de tradição no Mediterrâneo, isso é a nossa cultura mediterrânea, a cultura do fogo, que sempre lidamos com o fogo, inicialmente como uma ferramenta amiga, portanto como um utensílio, que pouco a pouco a destruturação do mundo rural fomos perdendo essa relação de proximidade com o fogo, e hoje em dia vemos o fogo como um inimigo, em vez de voltarmos a aproveitá-lo como durante séculos foi uma ferramenta útil, provavelmente a grande descoberta da humanidade, o que nos trouxe até aqui, e voltamos as costas para o fogo, e temos esta relação difícil com o fogo, que nos traz esta situação de que Portugal todos os anos tem um triste recorde, que é o maior número de ocorrências de incêndios florestais na Europa, que depois, logicamente, traz estas consequências todas depois, quer em termos de poluição atmosférica, quer em termos de degradação de solos, quer em termos de poluição da água. Portanto, isto tem muitas consequências, e se analisarmos as causas, temos as causas mais absurdas, desde o crime, que infelizmente existe, até causas tão simples como brincadeiras de crianças, porque veem na televisão que os incêndios dão tempo de antena na televisão, e então jogos tão simples como duas crianças que uma vez provocaram: hoje eu deito fogo e tu cronometras quanto tempo é que demora a ouvir os bombeiros, e amanhã invertemos. Aquele que os bombeiros demorarem mais tempo perde, e temos situações destas tão absurdas. Pronto, felizmente não são as mais frequentes, mas temos desde estas até ao crime, até à negligência. Das mais comuns são os incêndios que começam com a regeneração de pastos e que fogem com conflitos relacionados com a caça. Portanto, temos as mais variadas causas para termos este panorama bastante negro em termos de incêndios em Portugal. Entender um pouco o aspecto das práticas que estão socioculturais, né, que estão concebidas nos valores daquelas comunidades, né, na forma como aquela comunidade organiza a sua territorialidade, protege os seus recursos florestais. Parece que essas práticas sociais têm muito a ver com esses episódios. Não é só o fato das pessoas morarem mais próximo das florestas, mas a forma como ela se relaciona com a floresta, concebe essa floresta, se relaciona, valoriza com essa floresta, tem muito a ver com o fato desse desastre acontecer também. Sim, tem a ver como se relacionam e como deixaram de se relacionar. Isso é muito importante, daí eu ter falado há bocadinho da destruturação, sobretudo do mundo rural e do mundo rural em áreas de montanha. Esta alteração de padrões de comportamento que se verificou sobretudo ali a partir dos anos 50, 60, e que se veio a materializar muito nos anos 70, 80, essa perda de relação, em que o interior de Portugal neste momento tem uma população muito envelhecida,
que já não cultiva os seus terrenos, tudo isso tem muito a ver com esta situação. E também o facto da nova utilização destes espaços rurais e de montanha, já não com o intuito de extrair a como madeira, etc., sim, mas utilizando como espaço de fruição, que causa em muitas situações problemas graves de um comportamento não adequado no espaço rural. Portanto, o que fazemos na cidade não podemos fazer no espaço florestal, porque cria-nos mais problemas, e os incêndios pode ser ocasionado por situações de má utilização, de fogo em piqueniques, em isto, naquilo. Portanto, também há essa falta de relacionamento ou de hábito de relacionamento dos urbanos com o espaço florestal e rural. Como, professor Antônio, o senhor vê que essas novas ferramentas, né, gráficas, computacionais, como que elas ajudam a geografia a entender melhor esse tipo de problema que é multidimensional, né? Ora bem, em primeiro lugar, essas ferramentas permitem-nos ter uma visão do espaço, do território, muito mais clara e muito mais objetiva. Esse estudo aí permite-nos mostrar alguns exercícios que nós fizemos com a análise com os sistemas de informação geográfica. Por exemplo, perceber onde é que existem mais espaços de interface entre o rural e o urbano e obter uma relação, por exemplo, que nos mostra que é nas zonas de interface onde vamos encontrar maior número de ocorrências de deflagrações. Porquê? Precisamente porque são zonas de maior conflito entre o urbano e o rural. Não é? Estão mais pessoas e está também presente o espaço florestal. Também identificamos com essas ferramentas um aspecto curioso, que é o facto de, em determinados locais, haver uma recorrência de incêndios florestais muito grande. Portanto, que não será certamente uma coisa do acaso, não é? Claro, e portanto sim, conseguimos perceber que realmente há áreas que são mais onde ocorrem com mais frequência incêndios florestais, e há que encontrar as causas para isto acontecer. Portanto, a partir destas ferramentas podemos extrair informação valiosa para compreender a razão e as causas que estão inerentes à ocorrência destes fenómenos. claro. Porque aí então esse elemento de ignição, ele tem a ver com a ocupação humana, claro, esse adensamento humano. Exatamente. E por conseguinte com uma causa que pode ser do arbítrio humano também, né? Que o aspecto não natural desse fenômeno, pode ser percebido a partir destas ilações que nós vamos tirando da análise dos fenómenos, e estas ferramentas ajudam-nos bastante. E ajudam, inclusive, eu imagino, não apenas a sistematizar melhor a informação, mas, sobretudo, fazendo de forma que torna mais compreensível para o leigo, né, o público comum, como também os cientistas de outras áreas de conhecimento que conseguem, a partir daquela informação, perceber, no nosso caso, perceber o componente social que existe por detrás desse fenômeno e, por conseguinte, suscetível a uma interpretação também da sociologia a partir da informação geográfica. Ela pode ser um ponto de partida para uma análise sociológica, como também antropológica, que se remete, né, ao processo histórico, né, de como esse mundo rural veio modificando ao longo dessas últimas décadas também. E gostaria de parabenizar o CEGOT e a Universidade do Minho e a Geografia pelo importante esforço que está fazendo no sentido de desvelar esse fenômeno, que muito pode contribuir para a gente pensar sobre um novo prisma, o fenômeno dos incêndios florestais, que ocorre também com bastante preocupação no Brasil. Isso me permite só um aspecto, porque é tão importante investigar e chegar a fazer boa ciência como depois comunicá-la. É que durante muitos anos as universidades tiveram, pelo menos essa é a minha perspectiva, tiveram esse problema. Faziam boa ciência, mas que ficava fechada nas universidades. Faltava essa parte de comunicar ao grande público, comunicar aos decisores,
boa informação, e esse aspecto da informação, da comunicação da informação é fundamental. Concordamos. Professor Antônio Bento Gonçalves, professor Antônio Vieira, muito obrigada pela entrevista. Nós é que agradecemos. Obrigada.